Prontinho. Deixa eu posicionar aqui a webcam um pouquinho mais para cá, ver se a luz melhora, fica menos escuro, né? Já está aqui na luz máxima, mas deixa eu ver se eu ainda consigo melhorar essa luz. Prontinho, né? Vamos aí aos nossos PowerPoints, a nossa aula, e vamos desmantelar aqui esse assunto da aula de hoje, que é um assunto sobre energia, né? E desmantelar também algumas convicções, algumas coisas estranhas que ao longo da história foram construídas quando nós nos referimos aí à energia, tá? Então, de antemão, vamos recordar o conceito de energia renovável e não renovável. Esse conjunto que você está observando aqui é o conjunto de energias renováveis. Muita calma nesta hora, certo? O fato de ser renovável não é sinônimo, não foi, não é e jamais será, de que essas energias são eternas. O termo renovável vai se aplicar ao fato de eu não se conseguir precisar, não conseguir determinar com frequência e com precisão até quando nós poderemos utilizar. E aí você olha para cá e vê a energia solar. Ah, o nosso Sol é eterno. Não, não é. Daqui a 10 milhões de anos, esse Sol vai explodir, vai levar pelo menos os 4 primeiros planetas. Nós somos o terceiro. Ah, mas é daqui a 10 milhões de anos. Você já tomou posse, seu filho, seu neto, seu bisneto, tataraneto, um monte de tatatatá que você possa imaginar, vai acontecer a 10 milhões de anos se o planeta Terra sobreviver até lá. Mas, ainda assim, é renovável, porque eu não posso precisar quando ele vai acabar. Isso é uma estimativa. Nós temos aqui das marés, enquanto houver o movimento de rotação da Terra vai ter marés, enquanto existir Lua, vai ter marés, enquanto existir ação dos ventos, por conta da rotação da Terra, vai ter marés. E aí as energias mais tradicionais, hidráulica ou hidrelétrica, lenha, carvão, vegetal. E é bem aqui que você tem que fazer uma separação entre o que é energia suja, que é diferente de energia poluidora. Certinho? Energia poluidora é aquela energia que causa impacto ambiental. Qualquer modelo de energia que cause impacto ambiental é chamada de poluidora. Energia suja, que é diferente de poluidora. A energia suja é aquela que emite gás de efeito estufa ou uma energia que é composta pelos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, os famosíssimos combustíveis fósseis: petróleo, gás natural, carvão mineral. Isso é energia suja. Considerando isso, eu posso ter uma energia que seja ao mesmo tempo renovável e suja. Posso, olha aqui, ó, lenha e carvão vegetal são renováveis e são ao mesmo tempo suja e poluidora. São renováveis porque enquanto houver área para que eu possa desmatar, eu vou ter a utilização desse recurso. E suja porque emitem os famosíssimos gases de efeito estufa. E aqui você vai perceber que esse assunto de energia, ele começa a se coadunar, ele começa a se firmar também em relação ao meio ambiente. Nós temos aqui os gases de efeito estufa. Esse gás que nós produzimos diariamente, o CO2, através do processo de respiração, o CH4, o famoso metano, o gás da putrefação, o gás da digestão, está presente nos cemitérios, nos lixões, nos aterros.
no processo digestivo dos animais, né? CO2 e CH4. Um outro que pouca gente recorda, pouca gente fala, é o tal do óxido nitroso, vulgarmente conhecido como gás do riso. Ele demora pelo menos 150 anos para se dispersar da nossa atmosfera. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Senão, nós avançamos. Até aqui, tudo na paz, tudo tranquilo. Assunto tranquilo, energia, energia renovável, energia não renovável, alternativa, energia convencional ou energia tradicional. A banca vai cobrar dentro desses moldes, tá? Ela não vai reinventar a roda. Será costumeiramente um assunto tranquilo, a não ser que o viés ideológico de quem elaborou a questão possa aparecer. Por exemplo, o Brasil comprou uma refinaria há muito tempo em Pasadena, tá? Nos Estados Unidos. Então, era uma dinâmica muito estranha para você levar petróleo do Brasil para lá, refinar lá e trazer de volta. Os custos eram imorais, certinho? Então, pode ser que o elaborador da banca puxe essa temática. Caso contrário, muito tranquilo. Vamos avançar, beleza? Nós temos aqui a usina hidrelétrica ou hidroelétrica, certinho? Tem um conjunto, todo modelo energético tem um conjunto de vantagens e um conjunto de desvantagens. Isso é comum. Primeiro, é renovável. Enquanto tiver chuva, tranquilo. É relativamente segura, né? E o custo é razoável, dependendo da região. Por que é que eu digo razoável? Que vai depender se esse rio ele tem um grande potencial e se ele se mantém com o mesmo volume durante o ano inteiro. Desvantagens: desequilíbrio ecológico. Eu tenho que alagar, áreas imensas para a produção de energia elétrica. Itaipu foi um exemplo, Belo Monte outro exemplo, usina de Três Gargantas, na China, outro exemplo. Eu tenho que ter condições específicas. Entre elas, eu tenho que ter rios de planalto, rios que terminem em queda d'água. Tá? O rio vem aqui, termina numa queda d'água, e aqui eu monto a minha represa. Isso vai explicar, por exemplo, por que é que o Cearazinho de Açúcar não tem uma usina hidrelétrica. Os rios cearenses são rios de planície. Isso deve ser resolvido com a conclusão da transposição do São Francisco e se o São Francisco mantiver o seu volume de água normal, que não está acontecendo. Está aqui o Cearazinho mal feito, a transposição entra por aqui, chega aqui ao Complexo Industrial Portuário de Pecém, entra pela cidade de Jati, sai ali de Pernambuco, entra no Ceará. E aí, entre o Ceará e o Pernambuco, eu tenho aí um desnível, uma diferença de altitude de até 60 metros. Isso aqui vai possibilitar, um dia, não vou dizer que é breve, um dia, que nós tenhamos aí esse salto. E com esse salto, a probabilidade, a possibilidade de nós termos duas usinas hidrelétricas no estado do Ceará. Ele está em processo aí de formação. Eu tenho que ter também chuvas regulares. Qual é o grande problema da usina hidrelétrica? O problema da usina hidrelétrica do Brasil, geralmente aparece isso aqui, ó, UHE, é que o Brasil é extremamente dependente desse modelo e dessa matriz energética. Então, em anos em que há uma baixa quantidade de chuva, afinal nós estamos no clima tropical, e esse clima tropical, apesar de ter chuvas regulares, essas chuvas podem variar. O que é que pode ocorrer? Um ano em que eu tiver uma baixa quantidade de chuvas, aí o meu fornecimento de energia elétrica será prejudicado.
Na época do Fernando Henrique Cardoso, né, o Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, ele teve a coragem, na verdade, ele teve o descaramento, a disfarçatez de dizer que a culpa era de São Pedro, que não mandou chuva. E aí nós passamos anos e anos pagando a taxa do apagão. Né? O Brasil tem várias usinas hidrelétricas, e se você observar com atenção, você vai ver que o nosso sistema ele é relativamente bem interligado. Por que eu digo relativamente bem interligado? Porque se você olhar bem por aqui assim, ó, pertinho, está aqui Iguaçu, ó, Itaipu. A Itaipu vai fazendo conexão com tudo que é lugar. E o Nordeste depende assustadoramente desse complexo aqui, que é o complexo Chesf, né? Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco. E como nós temos um sistema interligado, o que é que ocorre? Quando esse sistema interligado é atingido, ele causa um efeito em cadeia, como aconteceu aqui no sertão central do Ceará. Né? No sertão central do Ceará, perdão, numa cidade muito legal, quem ainda não conhece, recomendo. Quixadá tem um clima agradabilíssimo, não faz mais do que 72 graus à sombra, né? Uma subestação de Quixadá deu pane e aí teve o efeito em cadeia, né? O Brasil ficou às escuras. Só um estado não passou por esse perrengue, esse estado aqui, o estado de Roraima, porque ele recebe energia elétrica lá da Venezuela. Que estranho, porque a Venezuela tem sérios problemas com fornecimento de energia. A Venezuela tem sérios problemas com apagão. Na década de 60, mais especificamente em 67, tá? A ditadura militar, o regime militar da época, teve a ideia de construir uma usina aqui, no Pará. Né? Não, não é Tucuruí. Teve a ideia de construir a usina de Caparaó. Caparaó. E aí os militares, os engenheiros militares do IME, foram lá ver a probabilidade, ver a viabilidade, né? Não, vamos analisar aqui se é realmente viável nós construímos essa usina. E aí os engenheiros condenaram o projeto. Não, aqui nós teremos mais problemas do que soluções. Inviabilizaram o projeto. No governo Dilma Vana Rousseff, ela trouxe essa ideia de novo, só que agora não mais com o nome de usina de Caparaó, mas com usina de Belo Monte, aqui no Rio Xingu. O Rio Xingu é um rio perene, só que ele tem uma característica. Ele é perene irregular. O que significa dizer isso? Se ele é perene, ele não seca. Mas se ele é perene irregular, significa que em determinada época do ano, o volume de água dele baixa. Originalmente, ia se alagar mais ou menos 1.072 quilômetros. Né? Aí, não, é muita coisa para se alagar, acabaram alagando em torno de 570, 516 na área central. 576 quilômetros equivale à cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, mais alguns municípios da região metropolitana, como Eusébio, como Maracanaú, né? Somado a esses três municípios, foi a área alagada. Como se não bastasse, duas aldeias foram prejudicadas diretamente. A aldeia dos índios Paraxamba e a aldeia dos índios Arara. Se tudo isso tivesse acontecido e Belo Monte ainda conseguisse fornecer energia em quantidade e em qualidade, o prejuízo teria sido minimizado. Mas Belo Monte não faz isso. Tanto não faz que ela foi inaugurada e agora há um projeto para que se instaure
se instala ali na cercania de Belo Monte uma usina termoelétrica que vai queimar carvão, petróleo, gás ou outro produto para gerar energia para Belo Monte, porque em determinada época do ano a sua produção de energia simplesmente cai. Tranquilo até aqui? Tudo na paz? Mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Digam aí, vocês determinam o ritmo. Lembrando que nós temos nossas questõezinhas ainda para resolver, né? Não tem aula sem resolução de questões. Já a escrita, Olavo Bilac afirmava, memória falha, a escrita lembra. Tranquilo? Então vamos embora. Nós passamos aí pela desastrosa usina de Belo Monte, né? Existem vários documentários sobre Belo Monte, né? Inclusive da própria Eletronorte. Assim que vocês tiverem tempo, dê uma olhadinha. Um modelo energético que está muito na moda. De repente você já tem na sua casa aí várias pousadas no interior do estado de Ceará, no litoral, Guaramiranga, Jijoca de Jericoacoara, né? Instauraram, e as casas agora também, a China popularizou isso, a energia solar, né? Que vai estar por aí nos próximos 10 milhões de anos. Vantagens e desvantagens. Primeiro, é segura. Segundo, limpa. Limpa, ou seja, não emissora de GEE, não emissora de gás de efeito estufa. Desvantagens: custo, né? Manutenção das baterias são elevados. No passado era mais caro. Isso aqui, a célula fotovoltaica, né? Também era caro. Requer uma insolação constante. Isso aqui não é problema para o Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque. Também não é problema para o Nordeste brasileiro. Nós temos aí sol de janeiro a janeiro. Aí quando chove, está muito quente, é o nordestino. Droga! Deus manda chuva. Aí Deus manda chuva, aí o nordestino, pelo amor da chuva demais, eu quero o sol. Aí lá vem o sol torrando tudo, manda chuva de novo. Aí não dá para agradar. E os custos de instalação e manutenção ainda são elevados. Mas estão caindo, porque esse modelo de energia está se popularizando. China, Japão, Brasil, os americanos que usam todos os modelos. Limpa, poluidora. Por que limpa e poluidora? Porque ela causa impacto ambiental. E aí nós temos a vedete da energia alternativa do Brasil. Brando, esse gráfico aí está como 2015. Não mudou praticamente nada. A única coisa que mudou foi que o Brasil avançou posições, tá? O Brasil agora ocupa a posição que era do Canadá. O Brasil estava aqui e agora está aqui, tá? Que é a produção de energia eólica. Só para fazer a referência histórica. Eolo, irmão de Poseidon, o deus dos ventos. Daí o nome energia eólica gerada pela força dos ventos. E isso vai explicar, em grande parte, por que, que o Nordeste e por que, que o Brasil é um grande potencial de produção de energia eólica. Eu vou até sair daqui, vou aí para vocês para comentar sobre esse aspecto. Depois nós voltamos aqui para o nosso PowerPoint. Em algum momento, em algum momento da vida de vocês, na vida acadêmica, vida estudantil, vocês ouviram falar das grandes navegações, né? E aí Cabral, né, Pedro Álvares Cabral, chegou aqui em abril de 1500, mas o navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón já tinha passado em fevereiro do mesmo ano. Né? O Tratado de Tordesilhas impediu que Vicente Yáñez Pinzón tomasse
Posso. Isso não é novidade para ninguém, nós falamos em outro momento, beleza? Cabral sai de Portugal, passa 55 dias para chegar no Brasil. 55 dias. Chega na linha do Equador, ele para numa zona chamada de Doldrum. Doldrum, né? É o nome em inglês para calmaria. Uma zona de calmaria. Não tinha vento. E a caravela era movida a vento. Ali. Então, o Brasil era para ter sido descoberto, né? Os povos originários e alguns historiadores e geólogos chamam de a grande invasão. Deveria ter acontecido dia 20 de abril, né? E aí o Brasil seria ariano, não taurino. Aí acontece dia 22, chegando aí na Bahia da Cabralha, né? Por conta desse nome, da chegada de Cabral. E aí, quando ele se afasta da linha do Equador, os ventos alísios, não confundir com Elísios. Campos Elíseos é a versão de céu grego. Você morre, vai para os Campos Elíseos. É só lembrar daquele filme inédito, O Gladiador. Essa semana ainda não passou na TV a cabo, mas eu tenho fé que ainda vai passar. Resultado: os ventos partem do polo em direção, perdão, do Equador em direção aos polos e dos polos em direção ao Equador. Ou seja, quanto mais quente, quanto mais próximo à linha do Equador, maior é a possibilidade dessa geração de energia. Olha só onde é que está o Brasil e olha só onde é que está o Nordeste. Dando ênfase para o Cearázinho de Açúcar. Ó. Aqui é o Ceará. Aqui a nossa linha do Equador e os ventos que partem da linha do Equador. E também partem da região fria, né? Recordem a última vez que vocês foram à praia tomar banho de mar, né? Embora o Brasil não tenha mar, o Brasil tem, na verdade, oceano. Durante o dia, o vento sopra do oceano ou do mar em direção à terra. A água está fria e a terra está quente. Essa diferença de pressão movimenta o ar. Durante a noite, a situação se inverte. Né? E aí você, que é fã da música popular brasileira, maravilhosa, né? Você vai lembrar de uma música de Belchior, né? A famosíssima música chamada Mucuripe. Brando, essa daí não é do Fagner. Não, o Fagner canta mais comumente. Mas essa música é do Belchior, né? As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vão levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. O jangadeiro sai à noite ou madrugada, pegando carona na brisa terrestre ou terral, parte da terra que está fria em direção ao oceano, o mar que está com água mais quente. Essa diferença de pressão movimenta e gera o movimento dos ventos. Por conta disso, a maior parte dos projetos de energia eólica do Brasil, maior parte, estão justamente no litoral. Né? Nós temos aí no Ceará Icapuí, Pecém, Trairi, né? São grandes projetos que existem aí no Ceará de produção de energia eólica. E aqui a relação estabelecida da produção de energia eólica. Se você observar com atenção, ó, você vai ver que a fonte é oficial, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. Todas as regiões brasileiras, todas, sem exceção, todas produzem energia eólica. Mas, ainda prestando muita atenção, você vai ver que há um descompasso, há uma diferença gritante. Olha a situação da região norte, 12 gigawatts. Região centro-oeste, 3. Região sudeste, 12. Sul, 22. Olha o nordeste. Se você somar todos aqui, vai dar 46. O nordeste sozinho é maior do que a produção nacional. Porque vasto litoral. Tudo isso aqui no Nordeste ó, é litoral. Nós só temos uma exceção,
que é o estado do Piauí, né, que não tem a sua capital no litoral. O único que não tem a capital no litoral. Os demais estão aí presentes no litoral. Então, vantagens: limpa, baixo impacto ambiental, atmosfera, né? Se é limpa, ela não emite gases de efeito estufa, é segura, é ecologicamente correta. Beleza. Conjunto de desvantagens: irregularidade dos ventos. Eu tenho que ter ventos constantes para que essa produção efetiva de energia faça valer a pena. Os investimentos são altos. Grande parte desses investimentos vem de multinacionais. O Nordeste tem 7 bilionários. O Nordeste brasileiro tem 7 bilionários. Desses 7 bilionários, 5 são cearenses. E o mais rico desses bilionários do Ceará, ele tem justamente uma empresa de produção de energia eólica. Custo de manutenção é elevado, tem que ter equipamento, tem que ter gente habilitada, ocupa grandes áreas, e aqui, ó, desenhos horríveis com o professor Branco. Isso aqui é uma torre eólica. Quem disser que não, eu vou dizer que é inveja. Pronto, tá aqui. Torre eólica igualzinho. Quando acabar esse negócio de concurso, eu vou viver da minha arte. Essas torres eólicas perfeitamente desenhadas aqui não são recicláveis. Isso causa um impacto ambiental tremendo. Por isso, a Alemanha, durante um tempo, diminuiu a sua utilização. Tranquilo? Energia eólica. E aí, nós temos aqui um conhecido nosso de longa data, que é o etanol. Mas antes disso, saber se existe aí alguma dúvida, senão nós avançamos. Tranquilo até aqui? Tudo na paz, chuchu beleza, GG, joinha, joinha, nenhum problema. Vamos lá. Olha só, nós já vimos aí os modelos convencionais, alguns modelos convencionais, e vimos também um modelo tradicional. E aí nós temos aqui uma das maneiras, uma das matrizes energéticas mais polêmicas, que é a produção de energia a partir do etanol. Muita calma nesta hora e atenção redobrada. Certinho? Por quê? Olha para a figura. O que é que eu faço com que eu produzo etanol? Eu produzo etanol com arroz, né? Se você não for cearense, se você for cearense, arroz com i, nós colocamos um i bem aí. Você que é rico, fino, fina, empoderado, empoderada, você toma um whisky a partir do milho, um bourbon, Jack Daniels, é feito de milho. Também posso fazer álcool a partir de milho. Posso fazer também de cana de açúcar, que é que o Brasil utiliza. Arroz, milho e cana de açúcar são os mais utilizados. O que é que esses produtos, né, têm em comum? Todos são vegetais. Todos são vegetais. E aí o que acontece? Os vegetais, aqui, ó, eles absorvem CO2. Quando eu transformo esse vegetal em etanol, aí ele passa a emitir CO2. Mas espera lá, ele absorveu o CO2 como planta e agora passou a emitir CO2. Em outras palavras, ele absorveu um e ele emitiu um. Na prática, quanto foi que ele emitiu de fato? Zero. Esse é o conceito do carbono neutro. Mas isso aqui só vai acontecer se e somente se eu utilizar 100% de etanol. Usei 100% de etanol, aí essa energia será limpa. Só etanol.
Misturei etanol com gasolina. Aí sai da condição de 100% limpa e passa agora a bicombustível. Misturei o etanol com gasolina, passa a emitir gás de efeito estufa. O Brasil foi o primeiro país do planeta a utilizar etanol em 1914, né, no governo de Venceslau Braz. Então, vantagens e desvantagens. Primeiro, menor preço. É verdade. Mas quem é que regula o preço do etanol? A ANP, Agência Nacional do Petróleo. Por que a ANP vai regular o preço do etanol se o etanol não é petróleo? Porque se o preço do etanol cair muito, a população que tem veículo, moto, carro, vai migrar integralmente para etanol, né? Até que agora nós temos a chamada tecnologia flex, né? Carros usam etanol, usam bicombustível. É renovável, enquanto eu tiver área para plantar, eu vou ter produção de etanol. O impacto atmosférico é menor do que os hidrocarbonetos. Onde eu produzo etanol, eu produzo alimentos, cana, arroz, milho. Depois que eu usei o canavial, eu planto ali soja ou feijão para recuperar as perdas nutricionais do solo e o custo elevado do petróleo. O petróleo é caríssimo quando comparado à produção de etanol, né? Toda vida que o Brasil, especialmente, mudou de alternativa de combustível, foi motivado por alguma crise externa. No caso do etanol, não foi diferente. Em 1973, a crise do petróleo, chamada Crise das Sete Irmãs, fez com que o Brasil lançasse um programa em plena ditadura militar, que foi o programa do Proálcool, produção de álcool a partir da cana. No entanto, nessa época, nós não tínhamos a tecnologia flex, né? E aí chegava o período de inverno, o carro demorava uma eternidade para poder pegar. Desvantagens: poluentes nas plantações, produtos químicos, agrotóxicos e um subproduto chamado vinhaça, que contamina o solo e contamina também o cortador de cana. Exploração do trabalhador rural. É mais barato um trabalhador rural do que uma colheitadeira. Ocupa grandes áreas, e isso são apresentados como desvantagens em relação à produção de etanol. E aí nós chegamos nos grandes vilões do meio ambiente e as vedetes da produção de energia de modo geral, que são chamados hidrocarbonetos, vulgarmente conhecidos como combustíveis fósseis. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas. Ó, você está vendo aqui uma sigla, CISNE, certinho? Para que você entenda que os hidrocarbonetos não são minerais, eles são combustíveis. Para que seja mineral, essas 5 condições têm que ser compostas ou satisfeitas. É um composto inorgânico, simples, natural, com estrutura química. Os hidrocarbonetos são compostos, são simples, são naturais e têm estrutura química, mas não são inorgânicos, são orgânicos, combustíveis fósseis. Um dia foram insetos, um dia foram plantas, né? E aí, no caso do carvão, foram fossilizados. Embora tenha o nome de carvão mineral, isso aqui não é mineral, é madeira fóssil.
que sofreu o aumento da pressão e da temperatura, e só pode ocorrer aqui, ó, em bacia sedimentar. Você dificilmente, é impossível você encontrar, por exemplo, carvão mineral no sertão central do Ceará, em Quixadá, porque ali a estrutura é cristalina, não é sedimentar. Esse carvão foi criado ao longo de milhões de anos, foi recebendo desenhos horríveis. Ó. Tá aqui um peixe, igualzinho peixe, pronto. Foi recebendo camadas e camadas de terra e ele foi se liquefazendo, ou virou petróleo, ou virou gás. E no caso das florestas, foi fossilizado. Daí a denominação de carvão mineral, embora de fato não seja mineral. Tá? Vantagens e desvantagens, tem vários tipos. Quanto maior a quantidade de carbono, maior a qualidade. Ó. Antracito, madeira, tufa, lignito, hulha. Certinho? Tem teor de carbono e qualidade vai mudar de acordo com a concentração e os problemas que são gigantescos. Primeiro, ele é mais poluente dos hidrocarbonetos, porque ele emite uma quantidade de gás de efeito estufa absurda, altíssima produção de CO2 e o custo de exploração é alto, inclusive o custo humano é muito alto nesse processo de exploração do carvão mineral. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos aqui, entre outras coisas, né, a nossa energia, a energia que move o mundo, o famigerado petróleo. Né? O maior produtor de petróleo mundial, certinho, são os americanos ainda. Aí você vai dizer assim, não pode. Os americanos até um dia desse não tinham petróleo, muita calma nesta hora. Antes mesmo da guerra da Ucrânia, né, e a Rússia aparece aí como uma grande produtor de petróleo também, os americanos já exploravam uma coisa chamada shale, que nós conhecemos como gasóleo. Isso aqui é obtido a partir de uma rocha chamada xisto. O Brasil também tem muito disso. Tá? Essa rocha, ao longo de milhões de anos, absorveu petróleo. Quando ela é quebrada, triturada, gaseificada, liquefeita, ela é adicionada ao petróleo. Então, os americanos têm jazidas enormes de xisto. Com essa produção de gasóleo, aí os americanos passaram a configurar aqui como grandes produtores. Tá? Mas isso aqui é desconsiderando, por exemplo, os produtores da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os americanos, por exemplo, não estão na OPEP. Quem é da OPEP? Arábia Saudita, Iraque, né? Quem mais? Irã, Kuwait, Nigéria, país do Oriente Médio e da Ásia, certinho? Então, vantagens do petróleo: aquece rápido, vários produtos, entre eles plástico, o gás GLP, o gás de cozinha, que não tem cheiro, todo mundo sabe que o gás de cozinha não tem cheiro. Ah, o gás da minha casa tem cheiro. Não, aquele cheiro é colocado depois. Aquele cheiro é colocado de forma artificial para que você tenha ideia da concentração de gás. Se tiver um vazamento, se ele for inodoro, sem cheiro, você não vai saber se está tendo vazamento. Ah, eu vou ligar aqui, eu vou acender esse fósforo aqui só para ver. Aí,
Tchau. Aí você vira estatística, né? E aí o petróleo ele pode ser encontrado na área continental, que é solo, ou em área oceânica. Desvantagens: poluente, ele financia uma quantidade enorme de grupos terroristas, Hamas, Al-Fatah, Brigadas de Guerreiro de Al-Aqsa, Estado Islâmico. Muitos deles são financiados por grupos terroristas e financiam ditaduras. Venezuela, Síria, Irã, Iraque, tudo financiado com petróleo. Não renovável. Quando acabar, já foi, já é, acabou-se. Só que, no entanto, faz 50 anos que os ambientalistas estão dizendo que daqui a 50 anos o petróleo vai acabar. E até agora o petróleo não acabou, muito pelo contrário. Estão descobrindo cada vez mais jazidas, né? Que é o caso, por exemplo, da margem ocidental do Brasil, na região amazônica. E, claro, sempre graves acidentes ambientais, né? Derramamento de óleo na costa do Nordeste, explosão de uma torre petrolífera no México, no Golfo do México. E aí nós temos o nosso Brasilzinho de açúcar. Aqui nós vamos ter a região da produção do pré-sal. Muita calma nessa hora. Nós vamos ter os estados do pré-sal, nós vamos ter o polígono do pré-sal, certinho? E nós teremos duas situações, a faixa e a camada. Vamos explicando ponto a ponto, certinho? Vamos lá. Primeiro, a faixa. A faixa do pré-sal é a área onde hoje ele é produzido. E essa faixa do pré-sal vai do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Essa é a faixa do pré-sal, certinho? A camada do pré-sal é a profundidade, que vai até aproximadamente 8.000 metros. Essa é a camada do pré-sal. Entre 3.500 metros e 8.000 metros, ou 8 quilômetros, aí eu vou ter a famosíssima camada ou profundidade do pré-sal. E os estados produtores do pré-sal não tem como você se enganar. São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Esses três são os produtores de petróleo e pré-sal. Sendo que o estado que mais produz petróleo no nosso país, Rio de Janeiro, e sozinho consegue produzir 83% de todo o petróleo brasileiro. O polígono do pré-sal, que estão chamando agora de margem ocidental, ó, vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. Toda essa área aqui, ou seja, todo o litoral brasileiro, é chamado de polígono do pré-sal, que é uma área que pode ou não ter produção de petróleo de pré-sal. Tanto é que agora estão explorando petróleo aqui, ó, na chamada margem ocidental. E aí, explicando para vocês por que é que o petróleo é tão utilizado no mundo. Olha o que é que nós fazemos com o petróleo. Nafta, querosene, fertilizante, congelante, gás de rua, óleo combustível, plástico corante, solvente, PVC, gases que são utilizados cotidianamente, benzeno, metano, etileno, propileno, gás liquefeito do petróleo, gás de cozinha, petróleo refinado. Nós temos aqui cera, óleo lubrificante, e se você é evangélico, ó, bem aqui assim, ó, betume, né? Você que lê a Bíblia,
e tal, recomendo demais a leitura sempre. Noé. Noé, quando foi calafetar, quando foi impermeabilizar a arca de Noé. Está lá na Bíblia. Usou betume, piche, que é a base de petróleo. Não vou longe, asfalto. Asfalto é a base de petróleo. Certinho? A diversidade de produtos do petróleo. E aí nós temos aqui uma coisa que já foi muito cobrada e tal, e aí eventualmente as pessoas esquecem, que é o sistema em que esse petróleo é utilizado, que é a concessão ou a partilha, certinho? Dois modelos, concessão e partilha. Se você observar aí, você vai ver que no modelo de partilha, quem controla mais? O governo. No modelo de concessão, o governo dá mais liberdade à empresa. Quando é que o governo perde? Nunca, nunca. Nenhuma das duas situações. Inclusive, no caso de concessão, o governo vai ganhar dinheiro direto aqui, ó. Tá? Por quê? Porque na partilha é meio a meio. O governo pode ter um prejuízo se a empresa tiver prejuízo. Na concessão, não. Na concessão, a empresa explora e paga as taxas devidas ao governo. Então, nas últimas divisões e leilões do pré-sal, que várias empresas chinesas ganharam a concorrência, o sistema que foi adotado foi o sistema de concessão. Né? Nós temos aqui o nosso, a nossa região do pré-sal, né? Várias jazidas, Jubarte, Iara, Caramba, iam colocar uma região de Lula, mas acabou não acontecendo, né? E hoje, uma polêmica tremenda em escala mundial é a exploração de petróleo na região polar, tanto no Ártico quanto no Antártico, né? E aqui, aquele gás que eu falei para os senhores e para as senhoritas, o gás de xisto. Eu faço aqui uma exploração, uma perfuração na vertical e depois na horizontal, injeto água pressurizada com vários elementos químicos. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é gaseificar, certinho? Eu não sei se vocês recordam, né? Se o carro de vocês é a gás natural ou é a gasolina, né? Mas lembra, quando você vai no posto de gasolina e também tem gás natural, vocês já viram como é que rola? Como é que acontece? O cara vai lá, bota o carro, deixa as portas todas abertas e sai de perto. Aí o cara coloca uma injeção lá e é metro cúbico. Por quê? O gás natural ali está liquefeito, está em forma líquida. Quando ele vai para o carro, ele é pressurizado, ele sai da condição de líquido e vira gás, né? Esse processo de liquefação e gaseificação. Então, quando esse petróleo, quando esse gasóleo ou gás de xisto é explorado, os elementos químicos ficam no solo. Então, o impacto ambiental da produção de gasóleo é altíssimo. O Brasil é o sexto produtor de xisto. Se o Brasil investisse na produção de xisto, na exploração de xisto, o Brasil não teria problema de dependência de petróleo. Só que o impacto ambiental é sempre muito alto. Tranquilo? Vamos aí voltar para o nosso PowerPoint, porque agora vai começar a nossa maratona de resolução de questões. Tranquilo? Ó, nós chegamos aqui no gás xisto e fechando a energia nuclear. Muita calma desta hora. Se você, em algum momento da sua vida, já assistiu o desenho dos Simpsons, ó, desenhos horríveis com o professor Branco, tá aqui, ó.
Nossa, hoje eu estou dizendo pior do que nunca. Está aqui a usina nuclear, né, dos Simpsons. Aí sai aqui uma fumacinha, né? E tal. Essa fumaça aqui é vapor d'água. Não tem radiação nesse negócio, certinho? Não tem radiação. Esse vapor d'água, ele é utilizado para refrigerar justamente a turbina. Aqui, ó. E essa turbina, o reator ele vai quebrar o urânio, o plutônio, e aí nesse processo de fissão nuclear, aquece a água, libera esse vapor, movimenta a turbina e gera energia. Problema, os riscos aqui são muito grandes. A energia nuclear, ela é limpa. Como assim limpa? Ela não emite gases de efeito estufa. Não emite gases de efeito estufa. Só que os custos de manutenção são elevadíssimos. O Brasil tem urânio para ter 32 usinas. Nós temos tanto urânio que nós temos no Ceará, no município de Santa Quitéria, no distrito de Itataia. Desde 67, se sabe que o Brasil tem urânio ali. Então, nós temos urânio na Bahia, no Ceará, Minas Gerais e no Paraná. O Brasil só tem duas usinas nucleares, faz dezenas de anos, literalmente, e já era para ter concluído a terceira, que é a Angra 3, mas até agora nada. E aqui os países do BRIC, né? E a produção de energia nuclear. Você está vendo aí o Brasil com a sua produção de energia, na sequência a Argentina, né? Nós temos aqui a Índia, temos para cá o Japão, e os países que mais têm energia nuclear ou usinas nucleares em ordem são essas: Estados Unidos da América, depois, não é o Japão, depois é a França, e em terceiro lugar, o Japão. Tranquilo? Aqui o acidente de Fukushima, em 2011, e agora a nossa primeira questãozinha. Vou voltar aí para vocês, tranquilo, ver se tem alguma dúvida, senão a gente começa com a maratona de resolução de questões. Tranquilo até aqui, se cair na nossa prova aí uma questãozinha sobre energia, tá de boa, um dos meus alunos tá de boaça, não tem problema. Podemos agora dar um sacode nessas 10 questõezinhas, nós temos mais ou menos aí meia hora para resolver 10 questões. Moleza. 0800. Beleza? Vamos aí dar um sacode nas nossas questões. Tranquilo? Eu ia até deixar aqui um minutinho para vocês resolverem, mas o horário está avançando, né? E aí, para maximizar o nosso tempo. Olha só a primeira questão. Ah, é de 2017, não muda nada. Tem algumas questões, né, que têm uma característica engraçada, que são questões que não envelhecem, não caducam. Às vezes ela só muda de alternativa, né? Às vezes era certa, passa a ser errada e vice-versa, mas a questão simplesmente não caduca. Olha a primeira questão. A empresa estatal Petróleos de Venezuela, a PDVSA, que está devendo uma porrada de dinheiro para o Brasil, e seus aliados começaram a estudar um plano B para encontrar mercados para o petróleo venezuelano se o presidente americano, à época Donald Trump, ampliar sanções e proibir importações. A Venezuela apostou todas as suas fichas na produção de petróleo. Então, toda vida que eu tenho uma crise no setor de petróleo,
Ou seja, de superprodução, aí o preço cai. De redução da produção, aí o preço sobe. Em qualquer uma dessas duas situações, tá? Isso impacta diretamente o petróleo da Venezuela e dos grandes produtores, como Rússia, Irã, Iraque, o próprio Catar, que sediou aí a Copa. Então vamos lá. A possibilidade de embargo, né, de impedimento do petróleo da Venezuela por parte dos Estados Unidos passou a ser discutida com maior intensidade após o governo venezuelano. Primeiro, a Venezuela não rompeu com a ONU, nem com a OEA, Organização dos Estados Americanos. Diga-se de passagem, a OEA não reconhece a atual eleição do senhor Nicolás Maduro, até porque Nicolás Maduro não permitiu, né, uma auditoria, não permitiu que observadores internacionais participassem do processo eleitoral. Descarta o item A. B. Fechar completamente as suas fronteiras. Ele até pensou nisso, colocou tanques, mas aí os venezuelanos fugiram e fogem principalmente para dois países, para o Brasil e para a Colômbia. Nós temos muitos venezuelanos no Brasil, e o Brasil se limita com a Venezuela na região de Roraima. O item A e o item B eliminado. Você também vai eliminar de cara, né, essa questão aqui. Ele decretou estado de sítio. E ao decretar estado de sítio, o que é que ele fez? Ele começou a ter superpoderes. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, em bom cearense, 90% foi nomeado pelo próprio Nicolás Maduro. Então, ele costumeiramente decreta o chamado estado de exceção. O estado de exceção permite que o presidente venezuelano, ou qualquer outro presidente que decrete tal do estado de exceção, possa assinar e criar decretos, criando lei do próprio punho. Escreveu, assinou, está valendo. Tranquilo? Eu vou voltar aí para vocês, ver se tem alguma dúvida, e aí, se não, nós avançamos para a segunda questão. Primeira questão tranquila, de boa, nenhum problema, nível fácil, né? Nada demais nessa questão sobre a temática do petróleo na Venezuela. E aí nós vamos para a segunda questão. Certinho? Podemos? Então vamos embora para a segunda questão. Na tela de vocês aí a nossa segunda questão, né? Está suave, vai dar tempo de resolver aí todas as nossas questões. Olha a segunda, mais fácil ainda. Só erra se você quiser, né? Não tem erro. O Brasil ultrapassou o Canadá para se tornar, em 2017, o oitavo país do mundo com maior capacidade instalada em usinas eólicas, com cerca de 12,8 gigawatts, em uma trajetória ascendente, né, subida dos investimentos na fonte renovável, que pode levar a um novo avanço no ranking neste ano. Disse a Reuters, a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEÓlica. Tá? Você está vendo que o texto é do G1, é um texto de 2018, e, no entanto, a questão continua 100% atual. Com base em seus conhecimentos sobre a atualidade do tema, assinale a alternativa que apresenta a região com os melhores parques eólicos do Brasil. Se eu estou me referindo aos melhores parques eólicos do Brasil, eu vou eliminar essas duas regiões. Essas duas regiões produzem
3,1 gigawatts cada uma. Acabou. Aí nós ficamos com duas, Nordeste e Sudeste. Depois do Nordeste, a região que mais produz energia eólica é a Sul, disparado o Nordeste. Em ordem, são esses três estados que são os maiores produtores de energia eólica do Brasil, nessa ordem apresentada aqui. Rio Grande do Norte, Bahia e o Cearazinho de Açúcar. Não tem erro, cair na prova é questão certa. E aí vem agora uma questão um pouquinho mais puxada, só um pouquinho, né? Agente penitenciário do Piauí, a banca foi adaptada para se adequar à nossa realidade, e aí vem um texto um pouco maior, né, para não ter, para contextualizar, né, para embasar a nossa questão. Os preços de barris de petróleo estão em queda vertiginosa no mercado mundial. E na avaliação da Agência Internacional de Energia, IEA, a tendência de baixa cotação deve se manter até o final da década. Entre agosto de 2014 e meados de 2016, o preço do barril de petróleo caiu 65%. Essa queda acentuada dos preços da principal fonte de energia mundial impacta de diferentes formas a geopolítica global, os investimentos das petrolíferas e a matriz energética global, sem nenhum problema, independente da data ser 2014, 2016. O texto fala que é uma tendência até o final da década. No entanto, ninguém contava com a guerra da Ucrânia e da Rússia. E a Rússia é um grande produtor de petróleo, então isso impacta os preços, mas não para baixo, sim para cima. Então vamos eliminar os absurdos. Primeiro, você vai eliminar de cara, né, e o item A. O que é que ele diz aqui? A baixa cotação do barril de petróleo tem implicações geopolíticas de grande magnitude, pois afeta diretamente os Estados Unidos e a Arábia Saudita, países muito dependentes das exportações. A Arábia Saudita é muito dependente das exportações. Os Estados Unidos, não. Elimina o item A. Na sequência, a queda acentuada do preço do barril associada à crise de endividamento e dos escândalos de corrupção envolvendo dirigentes da estatal brasileira do petróleo não afetaram as metas de extração do pré-sal. Claro que, essa queda não tem sido acentuada, foi acentuada. 2, o Brasil, apesar de ser um grande produtor de petróleo, ele não tem mais a chamada autossuficiência. A autossuficiência, ela acontece quando um país ou uma região consegue produzir primeiro para o seu mercado interno e depois consegue produzir para o mercado externo. Então, nós ficamos aí com duas questões. Essa é uma questão que pode ser considerada de nível difícil. Item C. A produção desvairada ou descontrolada de óleo de xisto e areias bituminosas da Austrália nunca foi uma grande produtora de petróleo. Tá? Então, óleo de xisto, não tem como destaque aí a China, não tem como destaque os Estados Unidos. O Brasil, se quiser investir, também tem grande destaque. Então, se elimina o item C. A nossa alternativa, item D de dado. O preço do petróleo no mercado mundial é determinado pela oferta e pela demanda, pela procura e pela produção. Se eu, perdão, se eu tenho um aumento da produção, eu tenho uma queda do preço. Se eu tenho uma queda da produção, eu tenho uma elevação do preço. Então, questão número 3, de nível difícil, mas nada de que nós não possamos aí resolver. Tranquilo? Vamos lá. Está acabando. As forças. Prontinho? Questão 1, 2 e 3. Primeira de nível médio, segunda de nível fácil, terceira de nível difícil.
Né? Nós sempre graduamos aí as questões, que nós nunca sabemos o que, é que a nossa banca pode aprontar conosco. Tranquilo? Podemos ir para a quarta questão? Nenhum problema? Vamos embora. Quarta questão. Vamos lá. Quarta questão, quarta questão. Questão número 4. Vamos lá. A questão número 4 é uma questão de assertiva, né? Aí foi da Prefeitura de Morada Nova. Muito boazinha, muito bem construída. E é uma questão de assertiva. As questões de assertiva facilitam mais a nossa vida, porque à medida que você vai lendo a assertiva, você vai desmantelando, vai descortinando esse mesmo item, né? Petróleo em queda. Quais as causas e efeitos e por que a gasolina não cai? O preço do petróleo está em níveis baixos, nunca vistos desde o final do março de 2004, por volta de $30 o barril. O barril aí tem 170 litros, perdão, 270 litros. Já se fala que pode chegar até a casa dos $20. Né? Da UOL, aí vem a questão. A partir da notícia apresentada, analise as afirmativas que seguem. Certinho? Vamos lá. Um dos principais motivos para a recente queda do preço do petróleo é que há uma grande quantidade de petróleo disponível no mercado, mas a demanda tem diminuído. Segura o item 1, deixa cozinhando, vamos para 2. A aceleração intensa da economia chinesa, observada nos últimos 2 anos, acabou contribuindo bastante para a derrubada do preço. Muita calma nesta hora. À medida que a economia chinesa cresce, ela vai aumentar o consumo de petróleo. E se ela vai aumentar o consumo, essa produção e a necessidade desse petróleo não vai derrubar o preço. Muito pelo contrário. Então, onde tiver o item 2, eu elimino. Elimino o item A, elimino o item C e elimino o item D. 0800. Questãozinha moleza só para você se animar. Vamos justificar a 1 e a 3. Alguns países sofrem particularmente mais com a redução dos preços do petróleo, sobretudo a Venezuela, a Rússia e Irã, em razão de grande peso das commodities de suas economias. Verdadeiríssimo. Tá? Ó, Venezuela, grande produtor, Rússia, grande produtor, Irã, grande produtor. E o item 1. Um dos motivos para a recente queda do preço do petróleo é que há uma grande quantidade de petróleo disponível no mercado, mas a demanda vem diminuindo. Nunca, enquanto tiver plástico, enquanto tiver carro movido a gasolina e a diesel, nós vamos ter a necessidade constante de petróleo. Então, somente o item 3 é correto, tá? Questão de nível fácil. Questão número 5 é uma questão que nós podemos considerar de mediana. Né? Nós sempre alternamos aí uma questão de nível fácil com a questão de nível mediano. Em 2015, tá? Eu acho, se eu não me engano, eu alterei na nossa questão a data. Em 2015, os Estados Unidos, país que não é membro da OPEP, a OPEP é um cartel, certinho? Toda vila que nós falarmos em cartel, cartel, não é cartel de drogas. Cartel é uma situação econômica em que eu tenho uma padronização de preços. Padronização de preços, né? Você vai num posto de gasolina, aí a gasolina, sei lá, tá R$ 6, né? Aí vai no outro, tá R$ 6, no outro R$ 6, no outro R$ 6. Os donos de postos de gasolina acordaram nesse dia, não, hoje nós vamos colocar o preço a R$ 6? Não, isso é padronização de preços, é cartel e é crime, né? Mas a OPEP é um grande cartel. Sobre essa fonte de energia, né, é correto afirmar a queda de oferta de petróleo em 2022, pelos países não membros da OPEP,
é resultado do uso de energias alternativas, como os biocombustíveis e também a expansão da termoelétrica. Olha só, na termoelétrica, eu posso usar bagaço de cana, mas muito comumente eu uso diesel e carvão mineral. Então, se eu tiver expansão da termoelétrica, isso não vai significar de jeito nenhum de que eu estarei usando menos petróleo ou menos combustível fóssil. Se elimina o item A. Item B. O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas. Nunca nós só podemos ter petróleo em rochas sedimentares. Se apareceu rocha vulcânica, isso aí é uma formação chamada de cristalina. O que é uma rocha cristalina? Dura, resistente. O melhor é dar o exemplo. Pedra de calçamento, a famosa pedra de granito. Ali é um exemplo de rocha cristalina. Não existe petróleo em formação cristalina. Eliminei o item A e eliminei também o item B. Dois itens possíveis. Eu tenho aí o item C e tenho o item D. A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como Arábia Saudita, Rússia e China não fazem parte da OPEP. Então, você vem para cá, a nossa alternativa, item C de casa. Ó, vamos agora para a questão número 6. Certinho? A questão número 6 é uma prova da UES. Né? A UES trabalha no mesmo circuito que a nossa banca, no circuito ABCD. Né? Tanto é que ela está aqui, ó, como uma questão adaptada, porque essa prova particular da UES tinha um erro de gabarito. E aí eu fiz uma modificação, fiz uma correção. Né? Vamos lá. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a importância das fontes de energia. São fontes de energias renováveis. Certinho? Primeiro, se aparecer qualquer hidrocarboneto, vulgarmente conhecido como combustível fóssil, se aparece hidrocarboneto ou combustível fóssil, de antemão não é renovável. Então vamos lá. Primeiro que eu elimino, carvão mineral, descartado. Né? Na sequência, eu também vou eliminar petróleo, descartado. E elimino também gasóleo. O gasóleo vem do xisto, que é um hidrocarboneto. Elimino aqui a nossa alternativa, item B de bola, tá? Nível fácil. Questão número 7 da Instituto Nacional de Energia Atômica, o INEA, né? Questãozinha bem boazinha, questãozinha de assertiva, é bem mais fácil, bem melhor de a gente resolver. O uso de álcool como combustível proveniente da cana-de-açúcar vem sendo considerado interessante por outros países e tende a crescer no Brasil. Sobre as vantagens do uso do álcool como combustível, em comparação aos derivados de petróleo, considere as alternativas a seguir. Trata-se de uma fonte renovável de energia, sim. Enquanto eu tiver área cultivada, cana, milho, arroz, eu vou ter produção de etanol.
Então, se a primeira alternativa é verdadeira, eu já elimino de cara dois itens, o item B e o item C. Vou aí para a segunda, né? Se a segunda tiver certa, já foi a minha questão. Sua queima provoca menor emissão de CO2, com certeza. Primeira e segunda verdadeira, elimino o item A, nossa alternativa, item D de dado. É mais eficiente que a gasolina aproximadamente no motor? Não, não é. Porque uma característica do etanol é o fato de ele ser volátil, o fato de ele evaporar muito rapidamente. Questão número 8, também do INEA. Né? Vamos lá. Uma pesquisa inovadora promete consolidar a posição estratégica do Brasil como um grande produtor mundial de biocombustível. Pesquisadores da Petrobras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveram uma tecnologia para a obtenção de etanol a partir do bagaço de cana, que poderá aumentar em 40% a produção nacional desse biocombustível e incrementar a participação das fontes renováveis na matriz energética do país. Texto de 2007 da UOL, Ciência Hoje, e continua 100% válido. A vantagem ecológica de melhorar a produção de etanol a partir do produto vegetal que já é obtido é: eu vou produzir e retirar do meu etanol, do meu bagaço, 40% de etanol. Logo, eu vou eliminar o item D. Não vai equiparar a eficiência do álcool com a gasolina. Segundo, aumentar a produção de etanol, né, sem haver necessidade de expandir a área cultivada, diminuir a mortandade de aves dos leitos fluviais, claro que não, esse aqui não faz o menor sentido, né? E aí nós ficamos com dois itens: reduzir a emissão de CO2 pela combustão do álcool e aumentar a produção de álcool sem haver necessidade de expandir a área cultivada. Ora, se eu vou retirar 40% de etanol do bagaço, eu vou aumentar a produção de álcool sem precisar aumentar a área cultivada. Consequentemente, nós temos aqui como alternativa o item C de casa. Tranquilo? Finalzinho aí, ó, você faz só printar, corrija aqui o item B com erro de digitação na minha parte, é C de casa e não D de dado. Tranquilo? Tranquilo? Boa noite a todos, bom descanso, meu expediente.